A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço carinhoso, super especial ao meu querido amigo Jorge Alves. Ele montou em Santa Cruz uma nova instituição espírita, que é o Centro Espírita Amor Divino, o SEAD. Fica na rua João Pereira da Silva, número 11. E ontem foi a abertura dessa nova instituição e eu tive a honra de ser convidado para a primeira palestra, onde fui maravilhosamente bem atendido, com uma assistência considerável. Então, meu querido Jorge, parabéns pela sua coragem, sua dinâmica, dedicação à doutrina, à causa do Cristo, e nos encontramos aqui à sua disposição. Então, um abraço carinhoso, fraternal a todos os frequentadores, trabalhadores do Centro Espírita Amor Divino, SEAD. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre água fluidificada. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo e, na essência, moras no corpo. Não te enganes com o esmero de superfície. Estimas a higiene, sabes fugir do empanzinamento com quitutes desnecessários, justo igualmente expungir o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. Compenetra-te, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre água fluidificada. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base para que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos, substâncias de assistência ao corpo e também à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Já fizeram testes químicos que a água sofre adulterações, modificações após ser magnetizada ou fluidificada. Portanto, a água magnetizada ou fluidificada
é a água potável submetida à técnica de imposição de mãos pelos médiuns passistas, como no modelo utilizado na Aliança Municipal Espírita de Minas Gerais, que é a AMI-MG, ou diretamente envolvida nos fluidos que os espíritos trazem do ambiente, da natureza, ou retirado também dos indivíduos com carga de fluidos excedentes na saúde física e espiritual, a doar em favor do próximo nos ambientes onde reine a psicosfera elevada da prece e da meditação nas questões espirituais superiores. Eu disse, então, a água sofre modificações, ela fica realmente com medicamentos necessários a cada um. Quantas vezes um copo d'água magnetizada ou fluidificada não serviu de impulso para desencadear uma reação de reequilíbrio na intimidade da comunidade orgânica? Já a Bezerra de Menezes afirma: a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com os fluidos de que se faz portadora. Uma afirmativa deixada pelo nosso querido Bezerra de Menezes. Já o benfeitor Emmanuel completa: a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos, todavia pode ser-lo em caráter particular para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Por que estamos falando sobre isso? Emmanuel esclarece: porque quando você faz a magnetização geral, ela vai estar medicamentada, certamente. Mas quando você faz para uma pessoa individualmente, ali vai ser colocado o remédio necessário para aquele ser, que deve ser usada apenas por ele. Considerando o problema dos méritos individuais, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer da presença de médiuns curadores, bem como de reuniões especiais. Então, o passista, na verdade, ele não tem nem a necessidade de ser um psicógrafo, psicofônico. O importante é que ele consiga transmitir fluidos benéficos, equilibrados, salutares para a transformação daquela água. Sendo recurso simples e de fácil acesso, bastando a frequência a uma atividade de cura ou mesmo a oração sincera na reunião do Evangelho no lar, o que é muito comum, né, nas reuniões do Evangelho no lar, nas casas, colocar uma vasilha d'água lá, um recipiente, e fazer a prece, né, a oração, pedindo a Deus a espiritualidade, o recurso do medicamento. E isso roga-se a Deus que ali deposite os recursos medicamentosos necessários. A água fluidificada é fonte gratuita de harmonia e também de paz. Ela secunda ou dispara movimentos regenerativos na intimidade orgânica, assim como impulsos de reeducação espiritual, atuando em favor da cura da alma. Devem ser separados frascos individuais para magnetização, preferencialmente para que o tratamento seja individualizado, embora possa ser utilizado em jarro comum, com água distribuída a todos ao final, como acontece nas reuniões espíritas. Muitas vezes, após as palestras públicas, né, tem lá um jarro d'água com aqueles copinhos pequenos para que a pessoa tome, né, a água fluidificada. Joseph Gleber, para quem não sabe, Joseph Gleber foi um médico alemão que estava presente na Segunda Guerra Mundial, convidado por Adolf Hitler a promover o desenvolvimento de uma bomba atômica. Ele, na condição de médico, ele também estudava química, física, e ele se recusa. Então foi condenado ao forno, juntamente com sua família. Ele preferiu ir para o forno a que construir uma arma para dizimar os seus irmãos e a humanidade. Então, o espírito de alta elevação moral que se encontra na pátria espiritual, sempre passando informações para nós aqui. Então, Joseph Gleber informa o alcance da ação da água magnetizada. Quando a água é ingerida sob a ação do magnetismo curador,
os fluidos vitais são acrescidos da vibração magnética específica, desobstruindo os canais por onde circulam a prama ou fluido divino, acelerando o fluxo dos fluidos vitalizantes que irrigam o organismo físico e o duplo etéreo. Essas informações aí do nosso querido, então, Joseph Gleber. Esse benefício do auxílio espiritual permite que os sintomas físicos e mentais sejam aliviados, porém, a cura se processará na modificação dos padrões mentais e emocionais pela reeducação do ser, finaliza o médico espiritual Joseph Gleber. Mas esses recursos só são eficazes à medida em que aquele que recebe a energia magnética se dedique ao crescimento interior pela reeducação dos impulsos da alma, mudança de vida e elevação moral. São os únicos meios que conhecemos para reter eficazmente os recursos que são ministrados pelo alto. Então nós temos que fazer também uma modificação interior, buscar novas condutas, mais disciplinada, para obtermos então a cura necessária. A terapia desobsessiva trata-se do socorro espiritual aos espíritos vinculados aos enfermos. Aqueles são tão amados quanto esses, necessitados e merecedores do auxílio do mundo físico e espiritual em favor de seu reequilíbrio. São atendidos como nos atendimentos fraternos das casas espíritas, em que os sofredores de toda sorte são ouvidos, acolhidos e orientados em suas necessidades com os pontos fundamentais, suficientes para se iniciar uma jornada de autotransformação que promovem a cura. Muitos são rebeldes ou estão temporariamente guiados por sua dor e revolta e não se deixam beneficiar pela terapêutica, mas muitos se aproveitam da ocasião para modificarem o rumo da existência, entregando a Deus e à vida a justiça e a condução dos acontecimentos, conforme determine a sua sabedoria. Emmanuel, com o objetivo de estudo e maior compreensão do processo de amparo espiritual a encarnados e desencarnados, apresenta uma consolidação das reuniões desobsessivas de uma casa espírita de Pedro Leopoldo. O grupo realizou durante o ano 53 sessões práticas com a seguinte cota de serviço: 288 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, incluindo 251 entidades e 37 reincidências. Os 251 companheiros menos felizes que compareceram às reuniões estão assim subdivididos: 77 irmãos ligados ao pretérito, próximo e remoto de componentes da instituição, 126 necessitados de assistência moral e 48 recém-desencarnados. Os comunicantes foram catalogados na ordem seguinte: 7 casos de licantropia, 92 casos de alienação mental, 48 casos de choques por desencarnação e 104 casos de perturbações diversas. De conformidade com elucidações dos mentores espirituais do grupo, o aproveitamento das 251 entidades que receberam assistência no transcurso de 1952 e 1953 foi o seguinte: 11 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem. 90 companheiros retiraram-se esclarecidos e melhorados. 52 entidades apresentaram um aproveitamento reduzido e 98 comunicantes foram considerados, por enquanto, impassíveis e impenitentes. Nota-se que o espírito, fora da matéria, guarda sua condição de senhor de si mesmo e não está sujeito a nenhuma transformação miraculosa, senão a que promova por si mesmo na motivação que encontre no próprio ser ou nos recursos dispensados pela misericórdia de Deus. A tarefa desobsessiva é condição necessária para a melhoria do enfermo, pois que o processo de conluio de mentes e corações sintonizados em determinada faixa de perturbação inibe a germinação das sementes de virtudes que possibilitariam o processo de cura em ambos os parceiros dessa simbiose mediúnica doentia.
No entanto, como o processo é de sintonia, não basta afastar o espírito parceiro no mundo espiritual para se libertar o encarnado enfermo. É necessário alterar a frequência vibratória pela mudança de padrões de pensamento, sentimento e ação, para que não sejam atraídos novos residentes para a casa mental descuidada. Foi Jesus quem afirmou: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. E o livro dos Espíritos complementa, na questão 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato à espreita do rato. O mais profícuo processo desobsessivo se dá no dia a dia, por meio da prece sincera e sentida e do trabalho no bem, a benefício do semelhante que a promove. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois da sua morte. A atividade desobsessiva é da mais alta importância e na AMI-MG tem funcionado como significativo canal de tratamento, tanto de pacientes quanto dos médiuns, que servem na mediunidade com Jesus, regenerando-se, além de servirem de canal de muitas comunicações mediúnicas relevantes a respeito da visão espiritual das enfermidades dos indivíduos tratados, o que tem possibilitado o enriquecimento no estudo e efetividade na abordagem médico-espírita. Cada agrupamento espírita deve possuir o seu núcleo de amparo cristão aos companheiros desencarnados em dificuldades na sombra, com reduzido número de irmãos responsáveis que lhes possam lenir o sofrimento e sanar os desequilíbrios morais, usando os valores da prece e da palavra fraternal. Revelando o roteiro do bem, nele acertamos os próprios passos. Consolando, somos por nossa vez consolados. Ajudando, recebemos auxílio, e acendendo a luz da oração para os que padecem, transviados na ignorância e na dor, temos nosso caminho iluminado para a obra de redenção que nos cabe realizar em nós mesmos. A obsessão tem fim quando o indivíduo, em seu processo de desenvolvimento pessoal, passa a ser senhor de si mesmo, no autodomínio, e não sofre mais a atuação daqueles que lhe desejam mal, por ausência de sintonia. No Livro dos Espíritos, na questão 122b, esta influência dos espíritos inferiores não se exerce sobre os espíritos senão em sua origem. Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Evangelioterapia. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem: Jesus. A atividade da evangelioterapia não representa catequese ou conversão do indivíduo, mas exposição das temáticas do evangelho em múltiplas abordagens, consoante às interpretações espíritas, com o objetivo de estimular a renovação de valores, pensamentos e ações. Trata-se de fornecer recursos de reflexão e raciocínio, bem como sentimento, ao indivíduo, a fim de que este fixe em si os benefícios da fluidoterapia e demais práticas da terapêutica espírita. A cura real é patrimônio do espírito, e o evangelho é a farmácia bendita que lhe oferta os medicamentos seguros, capazes de tratar a alma enferma no egoísmo milenar e no orgulho, promovendo as virtudes, herança divina em nós. Nesse sentido, sugere André Luiz: para garantir saúde e equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que esteja fazendo, manter coração e mente, atitude e palavra
prática atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daquele com quem conviva, estimulando-os a desenvolvê-las. Olvidar motivos de queixa, sejam quais sejam. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo no próprio burilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Reunião do Evangelho no lar. Trata-se da evangelioterapia em família. Uma reunião periódica definida pelos membros que participem ou por toda a família, na frequência que achem adequada às suas necessidades. Habitualmente se faz uma vez por semana. Inicia-se com uma oração sincera, proferida por algum membro. Abre-se o Evangelho ou outro livro de escolha dos participantes, pois pode haver adeptos de diferentes religiões, e estuda-se em conjunto a leitura da noite. Discute-se adaptando o tema aos problemas e necessidades domésticas, de forma que as lições do Evangelho sejam a referência de análise das posturas e condutas de cada membro por si mesmo. Encerra-se com outra oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Durante todo o culto, pode-se colocar jarras de água individuais ou coletivas para magnetização pelos espíritos, que sempre acorrem em atendimento aos que desejam renovar-se em espírito e verdade. A reunião no lar é ferramenta útil e eficaz na busca da cura física e espiritual, fortalecendo e dinamizando os recursos medicamentosos e psicoterápicos empreendidos na busca do autoconhecimento e do reequilíbrio do corpo. Atividade a ser indicada pelos médicos espíritas e demais terapeutas a todos os pacientes em seus processos de tratamento, independente da condição física, e que encontra enorme respaldo no amparo do mundo espiritual a toda criatura interessada em sua melhora física e moral. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Os princípios médico-espíritas fornecem ao ser uma visão de mundo bastante ampla, baseada na existência de Deus e do Espírito, na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito, dentre outras realidades comprovadas pelo Espiritismo. Esses princípios propiciam um arsenal terapêutico muito grande, que pode ser utilizado nas atividades espíritas habituais. No entanto, a visão de mundo espírita não provê instrumentação terapêutica para ser utilizada exclusivamente no meio espírita. Antes, faz enxergar o ser humano de forma ampliada e faz compreender os dramas humanos, diferentemente da concepção materialista tradicional, possibilitando que o estímulo ao desenvolvimento humano, consoante os princípios imortalistas espíritas, dê-se em qualquer ambiente em que o indivíduo seja chamado a atuar no mundo, mesmo em contato com aqueles que não adotem a profissão de fé espírita como forma de expressão de sua religiosidade e espiritualidade. A missão do espírita é ser bom no limite de suas forças e testemunhar sua fé por meio de suas obras, para que os demais, vendo-as, se sintam convidados a conectar-se com Deus e com o melhor de si mesmos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Aproveitar a vida. Você aproveita a vida? É muito comum ouvir-se as pessoas, e principalmente os jovens, dizendo que querem aproveitar a vida. E isso geralmente é usado como desculpa para eximir-se de assumir responsabilidades. Mas afinal de contas, o que é aproveitar a vida? Para uns, é matar-se aos poucos com as comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas. Para outros, é arriscar a vida em esportes perigosos, noitadas de orgias, saciedade dos desejos físicos.
Talvez isso se dê porque muitos de nós não sabemos por que estamos na Terra. E por essa razão desperdiçamos a vida em vez de aproveitá-la. Certo dia, um jovem que trabalhava em uma repartição pública na companhia de outros colegas, que fumavam e bebiam todos os finais de expediente, foi convidado a acompanhá-los. Ele agradeceu e disse que não bebia e que também não lhe agradava a fumaça do cigarro. Os demais riram-se dele e lhe perguntaram com ironia se a religião não lhe permitia, ao que ele respondeu: "A minha inteligência é que me impede de fazer isso." "E que inteligência é esta que não lhe permite aproveitar a vida?" perguntaram os colegas. O rapaz respondeu com serenidade: "E vocês acham que eu gastaria o dinheiro que ganho para me envenenar? Vocês se consideram muito espertos, mas estão pagando para estragar a própria saúde e encurtar a vida, que para mim é preciosa demais." Observando as coisas sob esse ponto de vista, poderemos considerar que aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. É investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis e engrandecedoras. Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, como sempre falamos, Senhor, somos eternamente gratos pela oportunidade que nos deste de trabalhar na sua seara, na divulgação de sua doutrina, levando o lenitivo aos rincões brasileiros, também no exterior, para todos aqueles sintonizados conosco. Pedimos também que possa ser estendido essas bênçãos de paz, de luz e de amor aos seus familiares. Também pedimos, Senhor, que auxilie aos nossos queridos irmãos, enfermos do corpo e da alma, principalmente, para que a humanidade desperte para uma nova realidade, para que acerene os corações dos nossos governantes, que tenham mais respeito e responsabilidade no momento temporal, porque sabemos que os títulos e honrarias ficarão aqui, porque levaremos somente os bens praticados e os nossos equívocos, mas que possamos, Senhor, fazer o melhor de nós para regressarmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Em seu nome, Senhor, de toda essa pleia de espíritos superiores que nos assistem, mais uma vez, agradecidos estamos por a oportunidade de trabalho. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas.
Te agradeço, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa junto com você e, como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Jesus nos abençoe sempre, meu irmão. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.